Ambiente de desenvolvimento, tipos de projeto. Então, agora que você já conheceu como é a interface do Visual Studio 2017, é interessante que você comece a criar os seus primeiros projetos. Para isso, antes de criar os projetos, eu gostaria de demonstrar quais são os tipos de projetos existentes e como você pode escolher o tipo de projeto que você vai atuar. Então, voltando lá no Visual Studio 2017, você vai em File, New, Project. Quando você vai em File New Project, ele vai abrir uma nova janela aqui para você e veja que ele divide basicamente os projetos por linguagem de programação ou por plataforma. Nesse caso, veja que eu tenho instalado aqui na minha máquina local, do lado esquerdo, eu tenho instalado Visual C Sharp, Visual Basic, Visual F Sharp, SQL Server, Azure Data Lake, String Analytics, PowerShell e outros tipos de projeto. Então, basicamente, quando você vai desenvolver um novo projeto, o primeiro ponto é você saber com qual tipo de linguagem você vai trabalhar. Como o nosso curso se trata de Visual C Sharp, então nós vamos escolher a linguagem Visual C Sharp. Mas, se você por algum momento pensa em aprender uma outra linguagem, existem mais opções aqui. Então, veja que dentro de Visual C Sharp aqui, nós temos diversas opções ainda dentro dela e vamos falar uma a uma. Dentro de Visual C Sharp, nós temos aqui o Windows Universal. Não sei se é do conhecimento de todos, mas a Microsoft tem uma categoria de desenvolvimento que chamam Universal Apps. Os Universal Apps, o principal conceito dele é que você desenvolva um software apenas e ele rode em mais que um dispositivo. Então vamos imaginar que você faz um software só, ele roda em mobile, ele roda em tablet e ele roda na web. Então a ideia é basicamente essa. Logo abaixo, nós temos aqui o Windows Classic Desktop. Isso aqui é basicamente o que todo mundo conhece, que é o desenvolvimento para desktop. Então, normalmente você vê aí, vou citar um exemplo, você vai visitar um colega e aí você vai no prédio dele, você vê que lá no computador dele existe lá um software lá que está rodando e alguém está fazendo uma verificação ali para ver quem que visitou e tudo mais. Então, normalmente, esses aplicativos instalados no Windows são softwares criados com Windows Classic Desktop. Logo abaixo, nós temos aqui o Web também. Então, dentro de Web, se você clicar, você vai ver que você tem algumas opções de ASP.NET. ASP.NET é a principal stack da Microsoft, a principal plataforma para desenvolvimento para a internet. E aqui dentro você tem diversas opções. Se você quiser criar um projeto do zero, é recomendável que você use o ASP.NET Empty Website. Ele vai criar um website limpo para você, sem nada. E aí você cria da forma que você quiser. Em seguida, existe essa opção aqui do ASP.NET Web Form Sites. Esse ASP.NET Web Forms foi o que eu falei lá no outro módulo, que foi a primeira implementação da Microsoft para usar ASP.NET na web. No passado, eles estavam concorrendo com o Java para aplicativos para a internet. Só que todo o público de desenvolvedores da Microsoft, normalmente eles utilizavam softwares, eles desenvolviam softwares para desktop. E basicamente eles tinham que fazer um drag and drop e era assim que eles trabalhavam. O que a própria Microsoft fez? Qual foi a estratégia deles? Poxa, eu vou criar uma plataforma web onde eles possam usar um drag and drop, pegar todos os componentes e arrastar para a tela. Então vai ficar mais fácil para poder migrar todo mundo desse pessoal que já trabalha com desenvolvimento para desktop para a web. Por isso que eles criaram o ASP.NET Web Forms. Existem outras opções aqui também utilizando o Razor. Existe outra opção aqui utilizando o ASP.NET Dynamic Data e WCF, que são os Web Services da Microsoft. Logo em seguida, você vai ver também aqui .NET Core, que foi o que nós falamos também. Hoje, o .NET, você consegue escrever código em C Sharp, que vai rodar tanto no Windows, Linux ou Mac. Logo abaixo também você vai ver aqui o .NET Standard, que é uma divisão. Na verdade, o que a Microsoft fez hoje, no momento que eu estou falando? Eles têm duas linhas de .NET. É o .NET Core, que é mais voltado para você ter software que roda em diversas plataformas, e o .NET Standard, que é o .NET padrão que nós conhecemos até hoje. Então foi feita essa divisão e é por isso que eles estão colocando .NET Core e .NET Standard. Então
Entenda que, se você quer distribuir o seu software para mais que um sistema operacional, você vai de .NET Core. Caso contrário, .NET Standard. Aí aqui abaixo você pode fazer aplicativos para Android também, utilizando o Xamarin. O Cloud também você pode fazer utilizando principalmente o Azure. E cross-plataforma também. Você pode fazer aplicativos mobile cross-plataforma. Isso significa que um único código-fonte vai compilar tanto Android quanto iOS. E aqui temos as opções de extensibilidade, que foi o que eu tinha falado também, que você pode criar alguns plugins para que rode no Visual Studio. E aqui a parte de desenvolvimento iOS, parte de testes. Os testes unitários são basicamente testes que um robô faz para você. Tá? Então, hoje, nós desenvolvemos softwares, mas a premissa de testar é algo que ainda precisa ser quebrado muitos paradigmas. Porque vai desenvolvendo software, desenvolvendo software, desenvolvendo software e deixa para testar só no final. Normalmente é assim que fazem. Com essa premissa de um projeto de teste, na realidade você cria todos os testes possíveis do seu projeto e você vai testando e construindo, testando e construindo. Então você não deixa o teste para o final, você antecipa o teste e garante maior qualidade no seu projeto de software. Existe também a possibilidade de fazer desenvolvimento para TV, Smart TVs, WCF, que foi o que eu falei do Windows Communication Foundation, que basicamente são web services da Microsoft, e workflows e etc. Então, veja que nós corremos aqui todas as gamas possíveis de desenvolvimento com o Visual C Sharp. Se você abrir aqui o VB, ele vai ter praticamente quase todas as mesmas opções, e o mesmo para o F Sharp. Logo abaixo você vai encontrar também SQL Server, você pode criar um projeto de SQL Server aqui dentro para que ele faça cópia das suas entidades de banco de dados, se mantenha sempre atualizado o seu código-fonte com o que está lá no banco de dados. E aqui a parte de baixo é PowerShell, Azure, dentre outras opções.